reflexões sobre como ter mais domínio sobre outras pessoas, como ser exclusivo na vida. Nós vamos refletir um pouco sobre ética e esse teatro fica pleno de homens e mulheres. Se alguém tinha ou tem ainda alguma dúvida da importância não só da feira, mas do tema, é só olhar o Dom Pedro como está numa noite de terça-feira. Se nós tivéssemos, olha só, a capacidade de supor que numa feira que tem tanta gente importante, de fato é, hoje eu estava de manhã em Curitiba, embora eu moro em São Paulo, passei por São Paulo para vir para Ribeirão, e no voo que eu vim no avião, havia metade do avião estava vindo para participar como palestrante, debatedor na feira. Eu imaginava quanta gente que ali estava. Eu estava ao lado do cacique Raoni, imaginando um homem com aquela capacidade de não desistir, também do Jair Marques, que vai falar amanhã, vai participar em uns momentos, quer dizer, gente que é capaz de nos trazer um pouco mais de alegria, de possibilidade de dignidade. Por isso, numa noite como hoje, eu quero trazer, sim, com essa alegria que é necessária para tratar do tema, uma reflexão sobre ética e vergonha na cara. Eu tive a honra de estar em momentos anteriores na Feira do Livro. Não é a primeira vez que eu trato desse tema, ética, já o fiz em outros momentos, inclusive aqui mesmo, nesse teatro, mas queria acrescentar alguns elementos a essa reflexão. Para você se organizar, nós vamos, por teu desespero, até 10h30. Portanto, isso aqui é um tempo extenso de sofrimento ainda, até esse momento. E ao final, se alguém tiver algum dos meus livros, eu com alegria, no saguão estarei e lá, com gosto, nele escreverei. É interessante porque nesta semana, para minha bondade especial, não para minha, mas comigo, eu estou lançando 2 livros. Esse, com o Clóvis de Barros Filho, que é um filósofo da Universidade de São Paulo, eu sou da PUC São Paulo, ele é da Universidade de São Paulo, o Ética e Vergonha na Cara, e um outro que eu vi algumas pessoas até com ele em mãos, que é da editora Cortez, chamado Educação, Escola e Docência, Novos Tempos, Novas Atitudes. E sabe aqui algumas pessoas que eu tenho um hábito. A cada um dos meus 22 livros, eu sempre, quando vou autografar, além do teu nome e do meu, escrevo nele sempre uma virtude. Uma virtude. Alguns aqui têm o qual é a tua obra, que eu escrevo coragem, não se desespere, escrevo alento, no Sobre a Esperança, com o Frei Beto, escrevo ânimo e assim por diante. No livro que saiu essa semana, que é o Educação, Escola e Docência, eu escrevo partilha. Mas nesse livro, que é o tema dessa reflexão de hoje, que é Ética e Vergonha na Cara, eu escrevo decisão. Decisão. Porque a questão ética está ligada à tua capacidade, à minha, de decidir. Isto é, de fazer escolhas. Aliás, o livro tem exatamente esse título, porque vergonha na cara é ser capaz de fazer as boas escolhas. E eu quero pensar a partir de uma história que está, aliás, no início do diálogo entre mim e o grande Clóvis de Barros Filho, grande em 2 sentidos. E o Clóvis e eu conversamos no livro, e uma das coisas que se começa é exatamente eu relatando algo que eu acho especial. Se vocês não viram isso que eu vou descrever agora, procure na internet, mostre para o teu filho, mostre para o teu amigo, que é uma corrida, uma espécie de maratona que acontece todos os anos na Espanha, mas que em 2012 teve um momento estupendo. Para quem acompanha um pouco disso, sabe muito bem, existe todo ano na Espanha uma maratona que é a Maratona do Rei, que atravessa o país, uma espécie de cross-country. E nessa maratona, em 2012, que foi exatamente o ano da Olimpíada, ela acontece sempre no fim do ano, a Olimpíada houvera ocorrido em Londres, em julho, e em dezembro essa maratona. E lá aconteceu uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida, e eu queria partilhar com vocês, porque isso é exatamente o ponto de partida, tanto do livro Ética e Vergonha na Cara, quanto das reflexões em relação à educação, escola e docência. A corrida acontecia, uma espécie de maratona, como disse,
quase no final, quem estava lá no primeiro lugar, para variar, um queniano. Aliás, ele houvera sido campeão da Olimpíada. E em segundo lugar, na cola dele, alguns passos dele, um espanhol jovem de 22 anos, inclusive o campeão espanhol. Pois bem, aconteceu uma coisa curiosíssima, e está na internet essa imagem, e vale demais vê-la. O queniano estava a 5 metros da linha de chegada. E quando ele foi chegando para vencer, ele se enganou e achou que já tinha cruzado o ponto. E parou para tirar foto com as pessoas que começaram a abraçá-lo, bater nas costas dele, etc. Bastava o espanhol dar 2 passos para vencer a corrida. O que fez o espanhol? Começou a gritar com o queniano em espanhol: vai, vai! E o queniano não entendeu nada, seja porque não entendia o idioma, seja porque não entendeu o que estava acontecendo. O que fez o espanhol? E aí é que é bonito. Ele foi até o queniano, grudou o queniano pelo calção e o empurrou na linha de chegada. Maravilhoso, magnífico, infelizmente inesperado, mas não impossível, só inesperado. E ele empurrou. Evidentemente a imprensa inteira veio em cima do espanhol. E aí é que é o momento mais bonito da história, e você vê isso na internet, nos vídeos, porque a imprensa fez ao espanhol uma pergunta que ele não conseguiu entender. Ele não entendeu a pergunta que foi feita a ele. Eu ainda vou viver num mundo em que essa pergunta não seja entendida, ou esse mundo não vai existir sem que eu ajude a que ele aconteça um dia. A imprensa inteira em cima do espanhol colocaram o microfone no rosto dele e fizeram para ele a seguinte questão: por que o senhor fez isso? E um menino de 22 anos disse: isso o quê? Ele não entendeu a pergunta. Você já imaginou? Ele tem valores e foi formado e adquiriu valores nas quais essa vida que ele teve, essa pergunta não faz sentido. O jornalista insistiu e disse: mas por que o senhor fez isso? E ele disse: isso o quê? Ele não achou que ele houvesse feito outra coisa que não aquilo que de fato devia ser feito. O jornalista disse: por que o senhor deixou ele ganhar? Ele disse: eu não deixei ele ganhar, ele iria ganhar. Ele falou: então, mas o senhor deixou ganhar? Ele disse: mas ele ia ganhar. Então, mas era só o senhor dar 2 passos, o senhor venceria. E aí disse o menino espanhol: que mérito teria a minha vitória? Qual seria o valor do meu sucesso? Se eu subisse no primeiro lugar no pódio, sabendo como eu venci, que faria eu? Aliás, ele disse uma coisa mais bonita, que foi a melhor coisa que eu vi em 2012. Disse o corredor espanhol: se eu vencesse desse jeito que você está dizendo, o que eu ia falar para minha mãe? Porque a mãe, olha que coisa, a mãe é o último reduto que você não quer deixar com vergonha. Se ela ficar com vergonha de ter te parido, se você faz alguma coisa que ela se envergonha de ter te dado a luz, é que não falta mais nada para fazer. Quando ele diz: eu não queria, né, o que eu ia falar para minha mãe? É porque, sendo a mãe a fonte de vida, quando você envergonha a fonte, é sinal que a coisa é muito mais funda. Olha só, até bandido respeita a mãe. O sujeito às vezes está em São Paulo, numa agência bancária da Vila Paulista, com uma arma na cabeça do gerente de banco. A polícia está lá, está todo o GAT, toda a tropa de choque, ele nem se mexe. O que a polícia faz? Chama a mãe dele. E aí entra a Dona Maria com aquela bolsinha dentro do banco, olha para ele e fala assim: sai daí, menino! Olha que coisa. Já imaginou? Claro, minha mãe tem 85 anos de idade, mora em São Paulo como eu, nós moramos na mesma rua. Eu
presidente executivo, a Fernanda Lopes, tem a mãe dela aqui, né, em Ribeirão Preto, ela está aqui presente, a Maria José. E a Fernanda, de vez em quando, eu falo, cuidado, né, olha lá, o que tua mãe vai pensar. Isso favorece bastante a gente imaginar o quanto que a questão ética é um pouco mais decisiva. E nessa hora, claro, vale aí algo que um dia disse o filósofo alemão Immanuel Kant. Kant, lá no século XVIII, disse: tudo que não puder contar como fez, não faça. Tudo que não puder contar como fez, não faça. Porque se há razões para não contar, essas são as razões para não fazer. Claro que Kant não está falando contra a privacidade ou contra a intimidade. Ele está dizendo outra coisa. Tudo que não puder contar como fez, porque se alguém souber, você vai ficar com vergonha, então nem faça. Nesse sentido, é preciso cautela em relação a algo que é decisivo. Muita gente no dia a dia, quando fala em ética, ela tem uma postura cínica. Isto é, ela fala sobre ética como se fosse uma coisa fora do indivíduo. E ética é escolha. Ética é a capacidade de decisão. Ética é exatamente aquilo que revela qual é a tua conduta e o teu modo de ser. E é claro que ética tem a ver com política, mas não tem a ver só com política partidária. Ética tem a ver com família, com igreja, com comunidade, com empresa, com escola. Curioso, uma das coisas mais perigosas no campo da reflexão ética é a pessoa que pensa a ética como algo, como um problema no outro. É mais ou menos como uma das temáticas da nossa feira do livro, que é em relação ao preconceito. É curioso no Brasil como as pessoas, elas, ao serem perguntadas, você já viu isso? Ao serem perguntadas, você acha que no Brasil há preconceito? 98% dizem sim. Você é preconceituoso? 97% dizem não. Que é uma reforma agrária meio estranha. Quem tem terra não vai perder, quem não tem vai ganhar. Olha que coisa curiosa. Evidente? E algo que é decisivo. A ética como escolha é a ideia de vergonha na cara. Gente sem vergonha é gente que esquece algo decisivo na vida, que é a capacidade de fazer escolhas que sejam benéficas, porque nós podemos fazê-las também maléficas. Quando se pensa em ética, nós temos aí uma encrenca. Ética está ligada à liberdade humana. Só se pode falar em ética quando falamos em ser humano. Por exemplo, vez ou outra você ouve falar aqui em Ribeirão, região, de um cão pitbull ou Rottweiler que atacou alguém. Por que o cão faz o que faz? Porque ele não tem como não fazer. Você está andando no mato, pisa numa serpente, ela te pica. Por que ela faz isso? Porque ela não tem como não fazer. Não é ela que escolhe. Aquilo está na natureza dela. A ética está ligada à liberdade de escolher, decidir e julgar. Algumas pessoas dizem assim, cortelas, eu queria ser livre como um pássaro. Lamento, pássaros não são livres. Pássaros não podem não voar. Pássaros não escolhem para onde voam. Não adianta, numa tarde bonita como hoje em Ribeirão, um sabiá ir na praça, 5 da tarde no chão, olha e fala assim, nossa, a tarde está tão bonita, acho que eu vou a pé com ninguém. Claro que não. Ele não tem como fazer essa escolha. A escolha que ele faz já está feita pela natureza. Qual é o nome? Instinto. O que é o instinto? É a resposta que já está pronta à pergunta que for feita. Por exemplo, nenhum animal come o que faz mal para ele. Nós comemos. Com prazer. Nenhum animal come o que faz mal para ele. Só se ele enganado. Nenhum cão come o que faz mal para ele. Só se ele vier viver conosco. Se ele vier com a gente, ele come. Come feijão, come arroz, come macarrão, come fruta. Já viu o cão chupando manga? Mas nenhum animal come o que faz mal para ele.
gostamos de fazê-lo. Temos nossos instintos, claro, só que os nossos instintos, olha a palavra que eu vou usar, nossos instintos são domados. Nós somos capazes de domar os nossos instintos. Exemplo, o mais forte instinto para qualquer ser vivo é o de sobrevivência. Nós negamos esse instinto. Nós somos capazes de negá-lo. Se nós tivéssemos um instinto de sobrevivência indomável, não haveria como você fazer o que você e eu fazemos. Ninguém de sã consciência praticaria paraquedismo, parapente, né? Não ia escalar montanha. Ninguém fumaria. Ninguém arriscaria a vida, ninguém viveria em São Paulo. Claro, nosso instinto de sobrevivência ele já é por nós domado. Eu estou usando a palavra domado de propósito, porque domus em latim é casa. Por isso, a expressão daquilo que é doméstico. Os animais, exceto os que vivem conosco, eles obedecem às leis da natureza. Nós não mais. Nós já obedecemos, hoje não mais. Para nós a escolha é livre. O grande filósofo genebrino, Jean-Jacques Rousseau, dizia algo decisivo. Ele dizia, um cão morre de fome ao lado de 1 quilo de alpiste. Um pássaro morre de fome ao lado de 1 quilo de carne. Ou está na natureza dele ou ele não faz. Nós não. Nós só temos um critério para alimentação. Nosso único critério é que a gente come tudo que não nos coma antes. Esse é o nosso critério. Não nos come ou nós comemos. Claro, de qualquer coisa. Nós somos um animal que, como eu disse, é capaz de fazer mal a si mesmo e bem a si mesmo. Agora vem a grande encrenca. Nós somos livres para sermos anjos e para sermos demônios. Por exemplo, quando meu irmão, que já faleceu, mais novo que eu, ele na escola, alguém brigava com ele em Londrina, eu ia lá defendê-lo. Mas esse mesmo irmão, quando passava correndo perto de mim, às vezes no corredor em casa, eu punho o pé para ele demonstrar. Você é capaz de abraçar a pessoa que você ama, que vive contigo, e é capaz também de falar coisas para ela que você sabe que vão machucá-la, e que você escolhe a dedo as palavras para ela ficar ofendida. Você é capaz de pegar teu filho e protegê-lo, e é capaz de assustá-lo de propósito. Aliás, é assim que alguns pais e mães fazem com os filhos. Desde pequeno já fica pegando e jogando, para ele ficar em dúvida se na descida ele vai ser segurado de novo. E alguns dizem, ele ri. Não, ele está desesperado. Joga e segura. Alguém que tem 1 ano e meio de idade fica imaginando, eu vou desabar daqui. Claro, nós somos capazes de maravilhas e horrores. Já pensou? Um dos meus genros, ele é alemão, está no Brasil há 6 anos, e ele tem uma grande encrenca na cabeça. Ele é a 2ª geração de alemães depois da Segunda Guerra Mundial. Hoje, 20 de maio, é aniversário, infelizmente, da primeira partida de judeus para um campo de concentração. Foi exatamente no dia 20 de maio de 1940. Isso significa que é um momento em que se começa um processo de genocídio em larga escala, que não tinha começado com os judeus. Como todo preconceito, começou com o cigano, com o homossexual, com aquele que era diferente. Depois é que estendeu com mais força para a comunidade judaica. Pois bem, qual é a grande encrenca na cabeça do Michael? Ele é a 2ª geração depois da Segunda Guerra. O pai dele, o Helmut, é a primeira, que nasceu, portanto, depois de 1945, e ele é a 2ª. Qual que é a encrenca? Como que um povo que gerou Johann Sebastian Bach, Beethoven, Goethe, Kant, Martinho Lutero, Hegel, Bach. O que seria de Deus sem Bach?
literatura, poesia, ciência, como gera o horror nazista. Feito esse horror por homens e mulheres como nós. Isto é, gente comum, entre aspas. Professores, pedagogos, médicos, economistas, administradores. Aliás, para montar uma máquina de extinção daquele porte, precisava muita ciência e muita técnica. Porque se iniciou no dia 20 de maio de 1940 e foi até 45, boa parte do horror só foi detectado com a derrota dos alemães. O mundo não tinha noção correta do que estava acontecendo. Feito por gente como você e eu, que no dia a dia precisava de inteligência para organizar vagão, para estruturar uma arma química de extinção, uma estrutura de logística para poder fazer todo o descarregamento de pessoas no horário certo, a destinação dos corpos, o uso dos metais retirados dos dentes ou dos ossos, o pó de osso usado para alimentar o gado e assim por diante.